Bom, gente, então está aberto o debate, as perguntas. Júlio, eu pediria para usar então aqui um microfone. Foi. Eu vou colocar algumas pequenas questões e comentários que me ocorreram a partir das várias falas. Primeiro, Christian mencionou lá na origem do neoliberalismo a questão, a ideia de uma moral absoluta, né, e deu alguns exemplos em termos de economia, de organização social e tal, como isso se manifestaria. Seria interessante pensar também em termos subjetivos, o que seria essa moral absoluta do neoliberalismo, né? Eu acho que a questão da cultura terapêutica que o Hugo mencionou aponta algo nesse sentido. A ideia, por exemplo, do Foucault, do empreendedorismo de si, a ideia do Ehrenberg, da performance, né? Quer dizer, essa moral absoluta do neoliberalismo em termos subjetivos, como essa injunção de investimento em si e tal, né, em todas as áreas. Foi mencionada também a questão da reforma psiquiátrica no Brasil nos anos 80, que coincide já com o momento de ascensão do neoliberalismo. Seria interessante explorar o que tem em comum aí, até que ponto a reforma psiquiátrica, que é vista normalmente como um avanço e tal, mas até que ponto ela ecoa também já algo desse espírito neoliberal, no sentido, por exemplo, de uma mudança de paradigma da sociedade disciplinar para uma forma de controle mais flexível e tal, que é característico do neoliberalismo, né? Com relação à questão da psicanálise brasileira, relação com o neoliberalismo e tal, é interessante como esse contexto neoliberal que permeia toda a sociedade acaba contaminando a psicanálise, mesmo a psicanálise de linha lacaniana, né? Eu lembro de não faz muito tempo, eu li um artigo que eu achei muito curioso, do boletim oficial de uma entidade lacaniana de psicanálise aqui em São Paulo, que falava da psicanálise como investimento, em termos econômicos mesmo, de custo-benefício e tal, que a pessoa gasta pagando a sessão, mas ela vai ganhar em termos de produtividade, de maiores salários, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, me lembrou muito a ideia de teologia da prosperidade, você doa e recebe algo em troca e tal. Com relação ao DSM, eu acho que é um filão interessante para explorar a relação dele com o neoliberalismo, e retomando, inclusive, as nossas discussões anteriores, há 2 meses, a gente discutiu a questão da calculabilidade no utilitarismo, e há 1 mês, na última reunião, a questão do capital humano, do Gary Becker e tal. Quer dizer, tem uma sequência, e a questão desse método estatístico que está na base do DSM, né? Tem a ver justamente, eu acho que com toda essa link aí de calculabilidade generalizada que já vem dos primórdios do neoliberalismo e que o neoliberalismo reforça, né? E, por fim, uma questão específica para o Christian, você falou a questão de formas de vida e tal, isso remete a algo que você tem trabalhado recentemente, a ideia de 2 grandes metadiagnósticas da modernidade, o excesso de experiências improdutivas de determinação e a falta de experiências produtivas em determinação, né, que você coloca como algo que atravessa a modernidade em geral, e dá exemplos disso em várias fases. Como é que você vê isso no contexto de hegemonia neoliberal das últimas décadas, né? Quer dizer, até que ponto essas metadiagnósticas teriam validade nessa época, como se manifestariam, que facetas elas teriam, que exemplos a gente teria disso? Responde aí. Responde sobre. Tá, então vamos lá. Apontamentos do Júlio aqui. Fazer 2 comentários. Primeiro, a respeito da questão da reforma psiquiátrica e do neoliberalismo dos anos 80. Eu tenho quase com a impressão de que uma sugestão de
um princípio de método que poderia ser aplicado para entender qual que é essa relação, porque seria bastante polêmico, né, ligar uma experiência de vanguarda como a experiência antimanicomial brasileira com uma perspectiva neoliberal, como se estivesse atendendo a esse tipo de demanda. O que me parece, enquanto método, pode ser interessante pensar, porque certas modalidades terapêuticas foram mais bem recebidas do que outras dentro da reforma psiquiátrica, dentro da luta antimanicomial brasileira, né? Porque justamente, né, certas psicoterapias foram possíveis dentro desse contexto e outras não, ou outras menos, né? Penso que deve ter um background, estou pensando em voz alta aqui, deve ter um background que nos interessa, vai nos interessar bastante no que diz respeito a uma recusa de antemão de uma certa racionalidade diagnóstica, né, de uma certa razão diagnóstica, como se essa ideia de que o diagnóstico não estaria exatamente a serviço de uma direção do tratamento, da direção da cura, mas seria uma maneira de enquadrar o sujeito em uma determinada categoria. Teria que pensar um pouco mais a respeito, mas parece, né, relação entre reforma psiquiátrica e neoliberalismo um tema espinhoso, precisaria refletir mais. E só um apontamento também rápido sobre essa ideia da psicanálise como investimento, né, que você traz, que atravessa, independentemente das linhagens da psicanálise, atravessa do discurso como um todo, né? Essa ideia de que a análise deve ser cara porque ali está o engajamento do sujeito na experiência. Bom, acho que nessa ideia geral temos muito a fazer a crítica que nós trabalhamos no LatexFIP para pensar isso, né? Como é que você pode dizer uma coisa como a psicanálise é cara, o que você está colocando como referência, né? Gosto da provocação, preciso também pensar mais a respeito. Eu acho que essa questão estatística, a gente já tinha pensado um pouco a respeito quando ainda era a configuração do DSM com o grupo coordenado pelo Nelson, e eu queria citar de novo, recuperar para tentar responder um pouco, pensar essa questão estatística, justamente esse artigo que eu falei, que eu citei nessa revista, que chama Classer, Penser et Contrôler, que os autores fazem uma pesquisa bastante importante, que eu acho que dá uma noção da implicação da estatística, que é justamente conversar com os psiquiatras para ver como eles operam a questão do diagnóstico, os reflexos que isso tem para a sociedade, para os índices estatísticos na população, né? E aí uma das coisas que esse artigo conclui é de que os psiquiatras entrevistados, 90% quase dos psiquiatras entrevistados, não conseguem, pela quantidade de diagnóstico, é justamente isso que espera-se que a CID-11 consiga contornar, e a proposta de reduzir a quantidade de diagnósticos, porque a quantidade de classes e de patologias, eles se sentem um pouco perdidos, ainda que eles façam uso para tratar dos pacientes ou para diagnosticar exclusivamente do DSM. E aí o que se pergunta é, bom, o que você propõe então para como contornar e tal, ainda que continue sendo uma taxa epidemiológica, uma taxa estatística para pensar a questão do sofrimento psíquico. E aí eles falam justamente isso de reduzir a questão dos diagnósticos. Eu acho que o DSM tem uma função muito diferente da CID, que, enfim, tenta aí fazer um esforço para laudos e tal, é justamente a questão estatística, mas o problema é que ela pouco serve hoje em dia como instrumento para isso. É quase como se tivesse uma inversão e que ela servisse só como o objetivo para fazer o diagnóstico e não mais para poder pensar a questão estatística e tal. Não sei se foi um pouco por aí que eu fui pensando,
Mas eu acho que sim, acho que a gente precisa, enfim, debruçar-se sobre a situação dos reflexos estatísticos e sobre cada um dos transtornos, que eu acho que seria um próximo passo para a pesquisa. Então, duas observações sobre a questão acerca do lacanismo, né? Que diz respeito assim a uma espécie de princípio de método que a gente está, acho que, pondo em circulação e testando, né? O primeiro é de olhar para as formas de sofrimento simultaneamente como efeitos, né? Efeitos de formas de vida, né? Então, portanto, o efeito das relações de produção, efeito das relações de trabalho, efeito das relações de desejo, efeito das relações de linguagem, né? Mas isso é pouco, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, entender a gênese então das formas de sofrimento na lógica do poder, do saber, do produzir, mas também supor que nas formas de sofrimento existe uma resistência, né? As formas de sofrimento são também modalidades contra poder, né? Elas estão dizendo algo que não pode ser reconhecido ainda, né? Mas que, portanto, possui um potencial de resistência e de transformação, né? Então a gente tem que fazer a análise das modalidades de sofrimento pensando nessa dupla valência. Isso valeria também para as formas de tratamento, né? Que são, em alguma medida, tentativas de apropriação, eventualmente tentativas de capitalização ou tentativas de nomeação, mas também que podem funcionar como formas de contrapoder, né? Então, por exemplo, a gente está pensando, né, historicamente a aparição do lacanismo no Brasil, nos anos 70 e 80, porque tem uma subhipótese aí, né, de que o lacanismo é uma experiência neoliberal, né? Ele chega, triunfa, se dissemina, porque ele tem vários ingredientes neoliberais. Por exemplo, né, Lacan, em 67, dizer o analista se autoriza apenas de si mesmo e de mais alguns, tinha um sentido crítico em relação ao verticalismo da formação dos psicanalistas fechados no familiarismo freudiano. Só que dizer isso hoje, né, quer dizer, autorize-se por si mesmo, é a máxima neoliberal, né? Quer dizer, ele estava à frente da sua época. Quem é que não está se autorizando por si mesmo, montando sua própria empresa, fazendo seu barraco funcionar, etc.? Tem um problema. Esse cara tem um problema, né? Então você vê aquilo que era um enunciado de valência altamente crítica, ele adquire uma articulação ideológica, né? Várias das posições do Lacan sobre a formação de analistas têm essa ambiguação possível, né? Então tem que fazer análise dessa forma de teoria, né, dessa forma de tratamento, levando em conta que a coisa é mais complicada, né, do que, vamos dizer assim, excluir ou incluir, valorizar essa e desvalorizar aquela. Acho que é um processo semelhante a gente vai ter na reforma psiquiátrica, né? Quer dizer que era uma resistência a um clinicalismo hospitalocêntrico e etc., mas eventualmente ele não fez a sua própria crítica nesse sentido, né? Ele serviu para desativar as modalidades de reconhecimento de sofrimento que são mais caras, né? Vamos proletarizar e desativar os recursos investidos em saúde mental e substituir isso por medicalização massiva, né? E tudo isso com o apoio dos agentes de saúde, né? Veja, é mais ou menos assim que o neoliberalismo funciona, né? Ele consegue promover, né, e agenciar os conflitos locais de forma a levar adiante a regra moral e a regra de produção que lhe interessa, né? Então o Estado se desincumbe e ainda ganha de brinde o fato de que isso foi feito pela própria comunidade local, né? Que na sua origem tinha um movimento crítico muito interessante, né? Então é mais complicado, né, para a gente fazer vamos dizer, a arqueologia, a genealogia das formas de sofrimento, pensando o neoliberalismo como uma máquina que eles estão pensando muito, né? Quer dizer, o sistema está pensando muito à frente da gente, né? Nós fazemos parte desse processo, né? E eu queria destacar em relação às duas modalidades de sofrimento, né, da que eu chamo de metadiagnóstica, né? Então, o excesso de experiências improdutivas de determinação, de um lado, e o déficit de experiência produtiva de indeterminação, que seria, vamos dizer assim, a nossa ideia para a apresentação do próximo semestre, né? Tem um quadro clínico, né, que emerge, se torna um quadro mais estudado, mais que a depressão,
depressão, justamente nesse momento aí, anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, e mais ainda, né, se consagra na virada dos anos 2000, como a forma, vamos dizer assim, que ocupou o maior interesse dos psicanalistas, que é um quadro chamado Borderline, que é uma personalidade, né? Ele deriva, né, da problemática narcísica, mas ele é um ótimo exemplo de como, vamos dizer assim, você tem algo ali que é paradigmático, né, de uma forma de sofrer, né, que seria assim, esperada para o momento, mas também ele é paradigmático de uma forma de resistência. Né? Ele é um quadro e, ao mesmo tempo, é algo que resiste a ser tratado como um quadro. Né? Então, na condição borderline, a gente vai encontrar uma espécie de curto-circuito das duas coisas. Né? Então, por exemplo, é um quadro narcísico, mas extremamente, então, sujeito à imprevisibilidade. Né? Você diz, imprevisibilidade, porque você pode tornar sinônimo de imprevisibilidade o que é flexibilidade. Né? Flexibilidade e imprevisibilidade vão juntos. Então, o imprevisível é o cara que consegue, então, se adaptar a qualquer situação, a qualquer modalização de mercado, de ambiente, de linguagem. Então, o borderline, no fundo, ele tá sofrendo com um excesso de determinação. Só que ele é tão imprevisível, ele é tão mais imprevisível do que devíamos ser imprevisíveis, que ele se torna um problema. Um problema por exageração de um princípio que está previsto pela nossa própria expectativa sobre as nossas formas sociais. Né? Então, por exemplo, ele sofre com uma espécie de complexo de abandono, né? Parece isso lá no DSM-5, porque ele está sempre sentindo-se insuficientemente fora do bem-estar. Quem é esse? É o neoliberal. Né? Jamais se contente, mantenha-se insatisfeito, torne a sua insatisfação produtiva. Né? Ele pega esse axioma, né? Quer dizer, esse mandamento de determinação, e exagera de tal forma que aqui nós temos um problema. Tem alguém que não consegue tornar produtiva a sua experiência de desconforto, de mal-estar, de etc. E assim a gente vai pegando todas as características, né? A dificuldade de inscrever-se em instituições e em discursos. Um sentimento de não pertencer a nenhum lugar. Né? Isso devia ser ótimo. Né? Isso é a carreira assim, em caranguejo. Né? Você vai mudando, então você plasticamente hoje está de um jeito. Identidades flexíveis, vai dizer o Guinness. Isso é perfeito. Só que nesse caso não é perfeito. Né? De novo, a aplicação da determinação de forma a mostrar o seu paroxismo. Né? A idealização depressiva, a raiva como afeto do antídoto, a recusa a fazer a gestão dos riscos, a recusa à lógica do sacrifício, uma patologia da intensificação. O borderline é um neoliberal. Né? Só que ele é tão bem posto, tão neoliberal, que a gente não consegue aceitá-lo. Né? Então, é um exemplo aí do que eu acho que a gente devia tomar como um grande paradigma para a nossa próxima passo de pesquisa. Né? Vamos lá, gente. Nelson. É o seguinte, achei extremamente interessante o conjunto. Né? Acho que é possível, de algum modo, chegar a alguns denominadores comuns da apresentação de vocês que não estão ainda explicitados. Né? Um deles, que me pareceu uma ideia preliminar, seria a noção de self. Né? A noção de self, ou na França, de sujeito. Né? O fato é que essa noção, ela, de algum modo, ela é presente, ela é um operador interessante, né, para ser pensado. Quando a gente analisa do ponto de vista histórico na França, né, eu achei interessantíssima a tua área de pesquisa, Hugo, que pensa justamente essa herança, né, uma espécie de sonho fracassado, né, de sonho derrotado, de revolução mundial, né, de revolução econômica. Né. Talvez essa tenha sido a última expressão de um sonho de revolução, né, maio de 68, que alimentou tanto a ordem psicanalítica como a própria sociologia, a economia da época, de uma série de intelectuais extremamente bem formados, né, mas que tiveram que redirecionar os seus sonhos de revolução para algum outro lugar. E esse redirecionamento, ele parece que aportou
numa noção de sujeito insularizada, uma noção de sujeito que necessariamente aplica a noção de revolução a um destino próprio e não mais a um destino compartilhado, né? Isso, a meu ver, também seria uma chave interessante para pensar essa questão que você, através do Júlio, trouxe aqui, a questão de uma análise diferencial das várias psicoterapias. Talvez a questão não seja tanto essa, né? Como a ascensão e a promoção da psicoterapia é um valor social em oposição a uma noção de doença mental manicomial, por um lado, mas também associada a uma espécie de objetivo, de programa de autoconhecimento e de autorrealização, né? Aí a gente está entrando na era do be yourself, né? Se torne você mesmo. O interessante nesses dois casos, e também o que eu vou falar a respeito do que a Júlia trouxe, é que o self ele se torna, de algum modo, ele é objetivável. Essa é uma diferença interessante, né? O self é uma noção que, nessa época, ele passa a ser objetivada. E objetivada como uma espécie de propriedade do sujeito que sofre um recuo. O verdadeiro sujeito não é o self. O self é uma espécie de aquisição ou de um corpo que o sujeito pode tratar em vista do seu bem-estar. Ele pode se enriquecer com o self, se empobrecer com o self, mas ele e o self não são a mesma coisa. Ele mesmo é uma unidade de decisão racional, e aí temos, de novo, o neoliberalismo na base, ou a matriz psicológica neoliberal na base disso tudo. No DSM-3, o que fica muito, muito interessante de ser pensado é a transformação da noção de patologia para a noção de transtorno a partir daí. Por quê? Porque essa recodificação clínica, ela permite que o sujeito trate de seus sofrimentos de um modo também objetivo, né? O sujeito, ele mesmo, nunca fica doente. Ele é um ser racional e ele pode consultar a internet, Google Doctor, ele pode, de algum modo, se autotratar. O que é essencial na lógica mercantil que se anunciava em 1980, né? A promoção das escalas, do método estatístico, isso tudo ali tinha um destino claro desde o início, né? Era que os sujeitos pudessem fazer o autodiagnóstico através do preenchimento de escalas, né? Isso eu falava na época, mas falar os rios e para as pedras, né? O ponto final é a obsoletização do saber psiquiátrico. É óbvio, né? Porque se trata de obsoletizar a ideia de uma clínica singularizada. Se trata aí de pensar em substituir a clínica singularizada por um sistema global de classificações do mal-estar, do sofrimento, etc. Então, combina com isso o fato de, em 1980, o Prozac ter sido lançado em escala mundial com uma grande campanha mediática. Qual era o slogan? A pílula do self. A pílula do self, né? Ou seja, era uma competição com as várias psicoterapias, né? Todos estavam promovendo ali uma espécie de bem-estar, de algo objetivável, né? Uma promoção de saúde, cada um com os seus recursos, né? Recursos discursivos ou recursos químicos, né? Bastante interessante, acho que estamos avançando no nosso projeto. Parabéns. A gente responde ou recolhe? É mais uma questão, talvez, para pensar para onde vocês vão, assim, do que diretamente uma questão sobre o que foi apresentado, que eu ouvi o que vocês acham um pouco sobre o que não é neoliberalismo. Porque, claro, metodologicamente, vocês precisaram apontar onde é que está o neoliberalismo em cada uma dessas coisas. Mas, para a gente poder, talvez, refinar um pouco a nossa análise, não necessariamente para propor resistência ao neoliberalismo, mas para poder refinar, eu acho que um pouco no que você falava agora há pouco, que a gente precisa ver onde é que estão os impasses, onde o neoliberalismo não funciona tão bem, para a gente poder ir se aproximando, sei lá, e refinando um pouco a nossa definição, porque senão fica... claro, é muito importante a gente fazer isso nesse momento. O neoliberalismo
como nada escapa dele, né? Como vocês demonstraram, por exemplo, no lacanismo, né? E porque assim as saídas talvez clássicas que a gente tenha, pelo menos por meio da psicanálise, meio batidas, fala não, mas a psicanálise tem o desejo, a psicanálise tem o real. O que vocês estão mostrando, né, por caminhos diferentes, é que isso não dá conta, porque existe uma racionalidade por trás, que é uma racionalidade neoliberal, ok. Mas como ela pode ser não toda, assim, para brincar um pouquinho com isso, até, claro, porque daí a gente começa a cair numa armadilha, né, porque a gente fala, não, mas o não todo também pode ser apropriado pelo neoliberalismo. Como a gente pode pelo menos começar a enxergar os enquadres dessa lente neoliberal, né? Para entender que ela é uma lente, ela não é a realidade em si. Só complementando um pouco, eu senti um pouco falta da ideia de desejo. Não sei. Porque se há o neoliberalismo, de certa forma, existe um desejo das pessoas. Elas não estão agindo contra si mesmas, vamos dizer assim. Sim, existe algo do patos, que é o patológico. Mas fica parecendo que a gente está fazendo um discurso onde que haja alguém que fala como a gente deve agir. Mas não, a gente age assim porque nós desejamos, assim, de certo modo. Entende? Talvez seja a complexidade do desejo que leva a esse tipo de ambiguidade que faz a gente agir contra nós mesmos, que leva à patologia, não sei. Na verdade, só queria resumir isso. Eu senti falta da palavra desejo no discurso. Patrícia. Sim, eu estava pensando muito, eu sou um pouco mais velha, então pertenço a essa geração, e achei muito interessante trazer a questão de 70 para cá, e de como todos nós tivemos que, de alguma forma, fazer um percurso de reencontro, né, com aí o que ele coloca, o nosso desejo, ou a nossa, que foi colocado por você, nossa fantasia do que queríamos, uma ilusão do que podia acontecer. E aí, o que eu queria perguntar um pouco para o grupo era, a gente viveu, tanto como você diz, que o Palocci era um ex-trotskista, né? E ele se engaja no primeiro governo do Lula, casualmente, muito interessante, numa primeira aposta, na minha opinião, do Lula, a começar a construir uma coisa que hoje, na minha opinião, nós acho que temos que concluir que foi mais um intento de construirmos uma nova forma, né, de solução dentro dessa estrutura mais do que estabelecida, né, globalmente neoliberal, e que era, vamos dar um jeito, como podemos dar um jeito? Vamos dar um jeito? Será que se pegamos um pedacinho dos outros e certo, esquecemos um pedacinho do que está acontecendo, será que conseguimos? No segundo intento, Mantega propõe claramente faz uma proposta interessante, técnica, de desenvolvimentismo social, né? Ou seja, há uma proposta, de alguma forma, de dizer assim, vamos pegar um pedaço do privado, vamos nós tentar fazer um pedaço do que o Estado não fez, ou tem que fazer, e vamos ver se dá um jeito. Bom, não deu certo, mas não deu certo a um nível que, enfim, estamos todos... e aí, quando você falou do Prozac, eu imediatamente pensei nas piadas, enfim, que estamos vivendo ultimamente, que estão todos tentando tomar mais 20 gotas de Rivotril todos os dias para ver se conseguem, de alguma maneira, conviver com esse desastre. Na verdade, não é uma pensata, é mais uma coisa assim, já era, vocês estão falando de uma coisa que já foi de uma maneira, já nos últimos 12 anos, isto foi Argentina, foi Peru,
assim, se construiu uma ideia, por exemplo, de Unasur, não funcionou. Ou seja, já temos mais 15 anos de uma nova experiência de tentativa e agora a gente está num momento muito crítico. E aí você traz a questão do borderline e me vem a ideia dessa questão de que a única coisa que parece estar funcionando são os grupos que vão se encontrando, né? Que se encontram de forma muito espontânea e aparentemente muito leal, não, mas como você dizia que Lacan diz, muito espontâneos, muito como autênticos, assim, uma coisa, vamos tentar ver o que podemos fazer, vamos tentar, e tudo muito né, muito separado, sem tipo, ninguém está dando conta disso, não tem psicanálise. Enfim, só para trazer as questões de uma coisa, de uma experiência assim que eu venho acompanhando. Bem, eu não sou psicanalista e tenho de experiência nisso só a posição de paciente. Então, a minha pergunta vem do lugar onde eu estou me iniciando, que é a filosofia da ciência. Uma das coisas que me espantam, para ser bem clara, é uma certa, e porque eu não entendo, né, a recusa que se tem no discurso psicanalítico de um diálogo como um discurso da ciência, ou um discurso científico. Desde um encontro anterior, em que se falava da calculabilidade, que ele lembrou agora, essa calculabilidade, a gente tem hoje como segura a ciência, e o neoliberalismo se pauta e se valoriza como um discurso que se pauta pela ciência. Todas as estratégias médicas que ela está descrevendo no DSM, que são estatísticas e tal, quase como se a ciência se identificasse a matematização e calculabilidade. E a ciência não é isso. Então, eu fico pensando mais se não é um beco sem saída ou se é uma frente de pesquisa discutir o discurso científico pautado na calculabilidade e se não seria interessante também a gente se apropriar disso como psicanalista ou no discurso da psicanálise nesse diálogo. Eu não sei se está dando para entender o que eu estou falando, né? Porque eu acho que é quase como se fosse uma recusa, quando na verdade eu tenho que contestar isso. Não faz o menor sentido para mim dizer que o luto dura 15 dias. Que raio de ciência é essa que me justifica matematicamente e estatisticamente um luto com 15 dias? Isso não é ciência. Então eu não tenho que discutir esse tipo de ciência, esse tipo de racionalidade científica, em vez de simplesmente recusar um diálogo, como eu sendo também um discurso científico, ou de um outro tipo de ciência, que é uma ciência interpretativa, né? Então, eu só queria entender que tipo de recusa é essa, porque, enfim, eu não sou da área. Porque a psicanálise não pode se dizer também científica, mas com uma outra construção de ciência, entendeu? Nem sei se isso faz sentido. Acho que eu começaria com essa observação, né? Acho que justamente nós somos assim conhecidos e pagamos o preço por isso, e nos congressos que a gente vai, somos, enfim, acusados de cientificistas, universitários, pessoas que querem discutir com a neurociência, que querem ler as publicações de confiabilidade, de eficácia e eficiência, de métodos clínicos, né? Cadê o Paulo Bier? Está aqui, foi embora, mas está trabalhando com as provas extraclínicas do inconsciente, né, e com o debate epistemológico com Grünbaum. O Tiago está aqui também, faz análise de discurso da ciência. Se passou essa impressão de que a gente não está dialogando com a ciência, eu diria que é exatamente assim, quase que o contrário, né? Esse grupo lê o que se faz, debate, publica sobre isso, né? Talvez não tenha aparecido assim na comunicação de hoje, porque a gente já pressupõe
pressupõe, né, que existem certos efeitos infiltrados no tipo de cientificidade, como você fala, né, neoliberal, que no fundo faz uma espécie de outra coisa, né, em relação ao que a gente chamaria mais classicamente de ciência, né? Faz uma espécie de ciência que produz convenções, que produz marcos regulatórios, que está assim trabalhando dentro de determinados registros de discurso, né? E que a gente tenta justamente desmontar, né? Mostrar como esse tipo de convencionalidade, né? Está mais próximo da tecnologia do que propriamente da ciência, de como isso envolve certas afinidades eletivas com modelos epistemológicos. A gente trabalha Vladimir Nelson, enfim, estamos nos aproximando de autores como Ian Hacking, não sei se você conhece, é um teórico contemporâneo, né, da teoria da ciência e que trabalha com um tipo de epistemologia que nos parece interessante para contrapor ao tipo de pesquisa mais indutivista, né, e mais tradicional, sem recusá-la, sem dizer assim, olha, isso aí não existe, ou não convém conversar, né? Também os nossos aportes em antropologia, basicamente antropologia estrutural e pós-estrutural, com Viveiros de Castro, são uma tentativa de, vamos dizer assim, se infiltrar e ter uma posição, vamos dizer assim, científica, de fundamentação científica para o tipo de crítica que a gente está tentando fazer, né? Então talvez não seja insuficiente, ou não esteja aparecendo, por isso estou explicitando isso, mas há todo o interesse, né? Aliás, tem uma parte substancial da psicanálise que diz: o debate com a ciência não importa, nós fazemos outra coisa, nós fazemos um tipo de... não precisamos de diagnóstico, nós nos interessamos por cura. A maior parte da psicanálise tem uma atitude desse tipo. Nós somos a exceção, né? Nessa matéria específica, né? Nessa atitude específica. Então, nós tentamos fazer teoria contra um modelo que é ateórico e aetiológico. Eles não querem saber das causas, né? Mas eu acho que... Essa discussão a respeito da homossexualidade como patologia, né? Bom, o que aconteceu? Os médicos gays californianos fizeram um movimento nacional e rapidamente isso foi modificado. Bom, e a patologia então foi reclassificada enquanto a homossexualidade egodistônica, ou seja, só quando o sujeito entra em conflito com a homossexualidade dele é que isso é classificável então como uma patologia. Ora, a gente tem aqui um exemplo evidente, né, do que é isso que o Christian chamou de convencionalismo, né, na classificação e no diagnóstico das patologias. Esse convencionalismo, ele, de fato, ele está muito mais no campo de uma técnica ou de uma pragmática, né, ligada a interesses econômicos, políticos, etc., do que exatamente de uma descrição acurada, né, e produção de modelos do real. É o caso do luto. A passagem de 6 meses para 15 dias, tanto faz. Quem que diz que 6 meses é também um número bom para você dizer que, bom, mais do que isso você já é melancólico, você não é mais só alguém em luto. Ou seja, a gente está aqui naquilo que a Júlia também nomeou, né? A questão da intensidade, né? Não só as patologias elas são pensadas em termos comportamentais, por exemplo, e assim retiradas do campo das essências, das essencialidades, né? A gente tem uma espécie de descrição empírica e classificatória de patologias. A classificação ela é reconvertida, recodificada em uma escala de intensidades, o que permite uma manipulação ao bel prazer de tudo que vai ser considerado em certo momento, em certo local, como uma patologia ou não, de acordo com o que eu espero ali poder produzir enquanto uma doença, né? Ou seja, a gente está no campo da publicidade, a gente está no campo do mercado,
revestido com um discurso que se apresenta de modo científico. O discurso da ciência, diferente da linguagem científica. Não. Acho que nesse sentido também, acho que vale ressaltar o esforço do laboratório de pensar não só a questão da psicanálise, mas o esforço da filosofia, da questão social e tal, justamente para, enfim, agora que a gente está num movimento, a gente não teve ainda, por exemplo, psiquiatras interessados, médicos, que talvez poderiam contribuir, inclusive, para esse diálogo que seria mais frutífero do campo da ciência, mas a gente também está pensando sobre isso e acho que elementos como o DSM não são só para criticar, mas para fazer, enfim, uma reflexão acerca do que está sendo produzido com isso. Agora, o que o Nelson estava falando, dessa ideia, só para rapidamente passar a palavra aí, que a gente já estourou mais do que o tempo, essa coisa do self, de faça você mesmo, seu diagnóstico, não sei o quê, só para ilustrar um pouco. Não sei se, acho que talvez nem todo mundo saiba, mas eu trabalho na psiquiatria do HC com um ambulatório que chama Ambulatório de Transtornos Somatoformes, que é justamente os pacientes que, enfim, chegam, depois de todos os esforços feitos para serem classificados em outras patologias que escapam à questão do cientificismo, da objetividade. Então, vai para o ambulatório de transtornos somatoformes, porque é conversivo, porque é somatização, porque não fecha diagnóstico para alguma coisa e tal, então vai para o ambulatório. E justamente a angústia desses pacientes de que, bom, eu frequentei todas as possíveis páginas da internet, os médicos dizem que eu não sou, e eu não tenho nenhuma, vamos dizer, autodiagnóstico possível, nem os médicos conseguem. E é justamente essa queixa que eles vêm para dizer, bom, a gente já passou em um monte de médico, eu já li um monte de coisa e nada encaixa. Assim. Exato, tem a lógica de encaixe. Vamos concluindo, então? Eu queria agradecer as colocações, perguntas. Só me reportar a fala do Pedro, para não deixar passar, que é o que resiste, pode resistir, enfim, não tenho ideia, mas essa é a resposta. Mas para que a gente não fique nesse vazio, eu acho que é importante notar que as críticas foram feitas principalmente às práticas, as práticas diagnósticas, as práticas institucionais, as práticas de transmissão da psicanálise, enfim, não necessariamente ao descarte das bases epistêmicas ou da teoria. E com certeza, aí a gente acho que pode afirmar, o que resiste é o sofrimento, né? O sofrimento ele passa por mutações, ele se adapta, ele é mais absorvido ou menos absorvido, mas se escutado, ele está aí, como estava nas histéricas, enfim, o sofrimento precisa ser olhado, talvez não a partir dessas práticas formais de transmissão neoliberais, mas ele está aí para ser escutado. Eu quero fazer um apontamento rápido. Assim como falou, também não tenho ideia, mas parece que o que o Nelson disse, o Ronaldo, também podem apontar aí uma possibilidade. Também vou pensar em voz alta. Quando o Ronaldo fala de uma categoria de desejo que não aparece na fala, me parece que pode ser um tipo de categoria aí que pode remeter a uma irredutibilidade, que aponte aí para algo que não é exatamente, não pode ser completamente capturado por essa lente neoliberal. E quando o Nelson fala do self, é interessante, né, porque o Christian trouxe o estudo da Helene Deutsch, né, as contemporaneidades, né, das proposições sempre saltam aos olhos de quem gosta de história da psicanálise, como eu. E a ideia de poder pensar o self é muito interessante, porque ela vai se desdobrando dentro da tradição anglo-saxônica, né, da psicanálise, inclusive no que diz respeito à experiência de apropriação e legitimidade em relação ao próprio desejo, né? Não é por acaso que as coisas vão se desdobrar num certo discurso mais alinhado ao Winnicott no que diz respeito ao verdadeiro e falso self, né? Existe uma espécie de disjunção da experiência desejante
ou pelo menos da afirmação, né, das escolhas e das formas de vida, nessa bifurcação pela proposição dele, né? Então, talvez tenha aí, eu também não sei responder, mas estou começando a visualizar um quadro aí em que a categoria de desejo e a categoria de self podem ajudar a entender o que não é possível de ser reduzido, né? Por mais que a lente neoliberal seja muito precisa, talvez tem algo que não possa ser visto ou apropriado por ela, e a categoria de self como talvez uma categoria que foi sendo apropriada, como diz o Christian de Helene Deutsch, Winnicott e Kohut, talvez, né? Também nos Estados Unidos. Vamos ver. Pois é, é verdade. É verdade, é verdade. Enfim, é isso. Então, só uma coisinha sobre a colocação do Nelson, né, do autorrealização, autodiagnóstico, né? Eu acho que aí a gente tem um caminho para uma espécie de aporia, né? Estou pensando as formas de resistência ao neoliberalismo um pouco como o Zizek, né? Por over-identification, por super-identificação, né? Não por recuo, dizer, não, mas espera aí, nós temos uma coisa para preservar lá atrás, porque aí nós seremos liberais, né? Por exemplo, a defesa do SUS é a defesa de um dispositivo liberal, né? A gente deve fazê-lo, mas talvez precisemos também de algo que intensifique, exagere, como o Borderline faz o funcionamento neoliberal, capaz de produzir estranhamento e detenção diante disso, né? Quer dizer, autorrealização, autodiagnóstico, parece que isso vai levando ao imperativo do tipo deseje você mesmo, né? Deseje você mesmo. Experimenta conseguir desejar você mesmo, né? Por si, em si e para si, né? Explicitando, exagerando essa máxima, a gente chega numa espécie assim de colapso, porque desejar a si mesmo exige um tipo de experiência de identidade que não se sustenta, né? Que tem muita dificuldade para se sustentar, que vai criar uma espécie de perturbação no sistema, um sintoma, vamos dizer assim, pós-neoliberal, né? Eu acho que isso também volta na consideração do Ronaldo, né, de que nós estaríamos precisando de algo que funcione desativando essa nova oposição descrita pelo Vladimir, né, entre potência e impotência. Não estamos mais na proibição, e é um tipo de desejo causado, né, pela obstrução, pela lei que interdita, mas num desejo que funciona entre potência e impotência, né? Pode mais, pode menos. No fundo, o colapso disso é o limite, né, o conceito de limite, que você pode usar estrategicamente para produzir assim uma espécie de metástase dentro do sistema, né? O limite da convenção, o limite do desejo a si mesmo, o desejo por si mesmo, né? O limite da maleabilidade, da flexibilidade normativa que o neoliberalismo impõe como espécie de lei universal. Mas eu acho que a gente precisaria encerrar, né? Queria agradecer a presença de todos vocês, acho que foi um encontro super produtivo, e acho que vamos ainda conversar, mas no próximo semestre teremos uma continuação desse funcionamento, né? Com reuniões abertas e com os grupos funcionando. Tá? Agradeço a todos vocês, foi ótimo esse semestre.